Entrevista coletiva de Alberto Guerra, vamos ver. Tá, começar só fazendo manifestação, primeiro mandando, né, minhas condolências ao Mano, um grande abraço para ele, para sua família, né, pelo momento difícil que estão passando. E eu que já passei por algo muito similar, sei bem de qual é a tamanha dor, mas espero que em breve ele possa estar com a gente de novo, para que a gente possa, né, dar continuidade nesse trabalho. Seguindo também, vocês sabem que hoje eu estou voltando de uma suspensão, justamente por falar de arbitragem, e não fico feliz de estar de novo aqui, tendo que só estou vindo aqui também porque eu preciso falar de arbitragem, preciso comunicar com a minha torcida, né, de que está demais, né, a gente reclama, a gente fala, a gente conversa, a gente vai, marca as reuniões e que a gente... E os erros continuam, né? São muitos erros, além do normal. É importante que a gente tenha em mente aí todos os pontos que a gente poderia, ou parte deles, a gente poderia ter somado, e que os nossos adversários não teriam somado, como estaria a tabela aqui se hoje a gente tivesse um empate, se no Grenal só um gol. Não vou nem falar dos outros, né? Como mudaria a tabela nisso e como seria mais fácil, né, e menos pressão e mais, né, o time evoluindo e agora, né, tem um jogo com o Campeonato Brasileiro contra o Bahia em casa, de novo, né, entrando na zona. Então, assim, é muito ruim ter que vir aqui de novo falar de arbitragem. Estou considerando aí ver se daqui eu já vou direto aí para o Rio, para a CBF, se me atenderem, vou tentar marcar, porque o Grêmio tem sido muito prejudicado e eu preciso e devo, né, defender os interesses do Grêmio. Presidente, boa noite dentro do possível. O Grêmio já reclamou por nota, já teve reunião com o CBF, buscou esclarecimento sobre os seus lances, a CBF às vezes dá razão à reclamação, mas não tem como voltar atrás. O que realmente forma efetiva para melhorar não só para o Grêmio, mas trazer justiça ao futebol, porque hoje, né, o Grêmio entende que foi prejudicado. Outras equipes já entenderam assim durante a competição. Toda vez é o Grêmio. Uma análise ao terceiro ano do seu mandato, o campeonato já foi aproximadamente um quarto, e o Grêmio, de novo, luta numa zona inferior na tabela de classificação. Qual a análise para o Grêmio, de novo, estar inserido numa luta hoje que é fugir do Z4? Primeiro, vou continuar fazendo tudo que está ao nosso alcance e sempre vou reclamar, né? Nem todas as vezes a gente vem a público dizer isso, mas sempre que o Grêmio for prejudicado, não só eu, como todos os meus pares, nós vamos reclamar, vamos conversar, vamos mandar ofício, vamos fazer reunião, né? O que acontece é que está demais, né? Hoje é o tipo do jogo que, embora o volume, né, do São Paulo, poderia jogar 24 horas que não sairia gol se não fosse de bola parada, né? Se não fosse aquela faltinha também inventada do primeiro gol, se não fosse o pênalti, que não foi pênalti e teve a falta. Né? Nós não estamos aqui, não é balé, né? Isso é futebol, existe o contato físico e não foi um contato físico nem para o pênalti. Né? Não vou nem falar da falta na cotovelada no Gemerson. E a gente não está falando aqui de lances discutíveis, como foi, por exemplo, um pênalti contra o Santos, que toda a imprensa, inclusive, falou, mas ali eu acho que era discutível e nós ganhamos o jogo também, mas são lances muito claros, né? Que tá demais. São claríssimos, né? E que isso nos prejudica na tabela, e talvez esse seja parte da tua resposta, né? Para assim, nesse terceiro ano continuar numa posição mais embaixo, né? Tenho certeza que se tivesse errado pela metade, se metade desses erros não tivesse ocorrido, nós teríamos aí de 3 a 4 pontos na tabela, estaríamos em uma posição intermediária, né? E há que se considerar também toda a reformulação que o Grêmio fez nesse período, todos os encerramentos de ciclo. Isso tudo tem um custo, né? Isso tudo a gente sabia que poderia passar por isso, a gente enfrentou esses problemas, né? Tivemos muita coragem de enfrentar alguns problemas, mas obviamente esperava uma situação melhor, mais confortável do que a gente se encontra. Muito embora, né, se pegar o ano passado, nessa mesma rodada e ver as pontuações, a gente ainda está 50% melhor do que o ano passado. Né? O torcedor, Guerra, em boa parte dele, tu falou da suspensão, analisando com o coração, o torcedor está no seu direito, não concorda, obviamente, com a tua suspensão. Por quê? Porque a imprensa
consegue diagnosticar vários erros de arbitragem, e isso já foi feito em vários lugares do Brasil, porque não acontece também só com o Grêmio, é bom que se diga. A torcida chia no direito, a direção chia no direito, os jogadores chiam no direito. O que pode ser feito hoje? Eu sei que às vezes pode ser uma pergunta um pouco mais pesada em relação ao VAR, porque tanta tecnologia, tanto investimento, e os caras conseguem errar e estragam o futebol brasileiro. Quebrar tudo! De novo, né? E não é à toa que a gente está vivendo essa crise aí, e hoje foi um dia bastante movimentado, com reuniões e candidaturas, e presidente, e VAR, o que cabe a nós, como dirigente, é continuar reclamando, mostrando, não pressionando, mas fazendo com que a arbitragem melhore, que se profissionalize. Se é hora de cobrar dos candidatos isso também, então, né? Não é só o Grêmio prejudicado, é importante que se diga, tem outros clubes que também foram gravemente como o Civil, mas talvez não tantas vezes seguidas como foi o Grêmio em nove rodadas, né? Sem contar lá o Gauchão, e não vou nem falar aqui do Godoy Cruz na última rodada. Parece até coincidência isso, né? É continuar trabalhando, é continuar reclamando. De qualquer forma, o jogo hoje, apesar de todos os nossos desfalques, a gente vê que está andando, que o time está melhorando, que o time se posicionou. Claro que teve uma perda depois que os jogadores que estavam lesionados entraram, precisaram sair, o time sentiu, né? Mais uma vez, o São Paulo aqui é muito difícil jogar, né? Um belíssimo estádio, uma pressão enorme. Mas, de novo, se não fossem as bolas paradas hoje, acho que não sairia gol, né? Então, é ruim, é triste, né? Mas vamos seguir trabalhando, cabeça erguida, aqui enquanto, né, nós vamos continuar brigando e defendendo todos os interesses do clube. Guerra, boa noite, tudo bem? O mandatário e quem coordena de fato essa arbitragem, presidente da CBF, está sendo mais uma vez retirado do cargo. E a gente tem aí 2 candidatos surgindo como possibilidade para essa eleição que está pré-programada para o dia 25. As federações, na sua maioria, mostraram um apoio ao Samir Chaud, né, da Federação Roraimense, mas 32 clubes emitiram uma nota, os clubes da Série A e B, apoiando o presidente da Federação Paulista de Futebol. O Grêmio não era uma dessas equipes. O Grêmio já tem uma postura oficial, já tem uma ideia de quem vai apoiar, se vai ser algum desses 2, algum outro candidato. E outra, o que espera desse candidato para que justamente resolva essa situação da arbitragem? Mas é justamente porque a gente está aguardando, né, e querendo saber o projeto dos candidatos, é que o Grêmio não entrou nessa lista. Hoje teve uma reunião entre as 2 ligas, até acho que todo mundo já está sabendo, onde a pauta não foi dita, né? E uma das conclusões era o assodamento mesmo da eleição da CBF, né? Muito embora isso o estatuto da CBF ele preveja algo com mais tempo, essa é uma decisão judicial que obriga a fazer a eleição em tão pouco tempo, e decisão judicial a gente sabe, a gente tem que obedecer. Então é importante separar as coisas, né? Isso é uma decisão judicial que obriga a eleição lá, não é algo da própria CBF. Também acho muito assodado. Tudo que é assodado e rápido tem muita chance de não dar certo. Só que nessa reunião também foi apresentado um outro candidato já sendo, né, como sendo dos clubes, supostamente dos clubes. Eu disse, olha, nós estamos cometendo o mesmo erro deles, né, assodadamente querendo eleger que eu não sei qual é o projeto, o que ele quer, né, e que vem com uma pseudo bandeira de ser dos clubes ou de ser algo novo, quando na verdade já está lá, é vice do atual, composto com ele nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, né? A gente sabe de outras ligações, assim. Então, pelo Grêmio a gente decidiu, né? Concordamos assim em 99% de todas as reivindicações que os clubes gostariam de pedir aos candidatos, mas subscrever, né, essas chapas a gente achou melhor. Essa reunião foi de manhã, né? Até agora muita coisa aconteceu, muita coisa foi apresentada por um lado ou para o outro, né, para que a gente tome uma decisão aí para quem vai se posicionar, né? Então, por enquanto é isso que a gente tem para dizer sobre esse assunto. Presidente, boa noite. Eu quero continuar na pergunta do colega, porque seria ele já fez uma boa parte do questionamento, mas eu gostaria de pedir se o senhor pudesse desenvolver mais
quais elementos o Grêmio ficaria mais de olho? Por que eu te pergunto isso? Porque talvez essa eleição, por uma questão de regulamento, ela nem aconteça da forma como ela está posta hoje. Porque essa chapa dos clubes, nesse momento, não tem 8 federações com eles para poder abrir a chapa, digamos assim, né? Ter uma chapa de fato. E aí o Grêmio se coloca numa posição estratégica, digamos assim, porque não está fechado com os 16 que assinatários dessa carta na Série A e nem os 16. Como vai se dar esse movimento? Porque talvez esse apoio prévio é o que possa permitir que haja uma eleição entre duas partes, ao contrário do que aconteceu anteriormente. Não, mas a questão, veja bem, para te escrever uma chapa, tu precisa 8 federações, porque foi anulada a alteração estatutária, né, realizada no final do ano passado, foi isso que demoveu o atual presidente e mudou as regras, então voltou ao sistema antigo, onde se necessita 8 federações e 5 clubes. Quanto aos clubes, o Reinaldo já tem os 5 clubes, não é o Grêmio que vai fazer falta nisso. A questão das federações não é comigo, né, não é conosco. O que a gente deixou muito claro é que eu não ia cometer, engraçado, por um lado critica o que supostamente a CBF ou Brasília está fazendo e está fazendo talvez até pior, né, também assodadamente colocando alguém que não me ligou, não sei se não tinha me ligado, né, não sei qual é o seu projeto, por quê, né, com uma bandeira que, se a gente vê o que é a continuidade, o que é novo, não é bem assim como diz. Então, são bandeiras que são trazidas, muitas vezes são narrativas trazidas às vezes ao público, que não é bem assim, não condiz muito com ao menos essa é a nossa análise, né? Então, assim, a gente achou melhor esperar um pouco mais, né, para escutar os projetos, para escutar as pessoas. Essa foi uma reunião às 11 da manhã. De lá até aqui, muita coisa aconteceu, né? Então, já tenho até mais formulada, né? Vamos continuar agora os contatos depois do jogo, apesar do horário, e amanhã. Mas é isso, né? Eu acho que se por um lado eu já sabia da candidatura do Samir há 2, 3 dias, eu descobri a do Reinaldo hoje de manhã numa reunião e já queriam que o Grêmio assinasse, como muitos assinaram. Eu acho que a gente estava cometendo o mesmo erro que está criticando que os outros fizessem. Presidente, o técnica do grupo. Metade dos erros, a nossa pressão não seria essa. A gente teria um pouco mais de tranquilidade para desenvolver toda essa reformulação que eu comentei aqui. Claro que não é só isso também, né? Tem outras coisas. O que a gente pode fazer é treinar mais, o que a gente pode fazer é talvez na janela e agir de novo, né? Nós tivemos também muitos casos, estamos tendo muitos casos de lesão, né? Como hoje ficou escancarado isso, a quantidade de atletas que estão no departamento médico. Então, nunca é uma coisa só, é uma combinação, mas sem dúvida nenhuma, a principal delas tem sido os erros de arbitragem. Isso a gente teria, se tivesse 2, 3 pontos a mais, facilmente aqui, né? Seria outra situação e estaria no meio da tabela junto com o São Paulo e com tantos outros, né? Sem contar que os outros clubes teriam menos pontos. Então, nos daria assim, mais tranquilidade para que a gente possa desenvolver toda essa reformulação que a gente planejou para esse ano. Presidente, o Grêmio agora vai para 2 jogos em casa, né, por Copa do Brasil e Brasileiro. Nas últimas partidas acabou tendo uma média de torcida aquém daquela que a gente está acostumada. O que pode ser feito para chamar o torcedor para o estádio? O que pode ser feito para empolgar o torcedor do Grêmio nesse momento de dificuldade que o clube precisa de um apoio? O Grêmio, na verdade, a razão de ser é o seu torcedor, né? Tu fizeste uma boa pergunta para mim aproveitar e convocar. É nessa hora que a gente precisa do torcedor, que a gente precisa do torcedor apoie até o fim e depois, posteriormente, o jogo, aí sim, as merecidas críticas, se houverem, não é? Porque sem eles não tem razão de existir, jogar para o estádio vazio ou mesmo ganhar a competição se não tiver ninguém lá nos apoiando. Então, a gente espera que o torcedor compreenda esse momento do clube, que vá ao estádio, que nos incentive para ser classificado aí na Copa do Brasil e depois para que a gente consiga aí uma vitória em casa contra o Bahia para sair, né, para aliviar um pouco essa posição incômoda na tabela. Obrigado, presidente. Obrigado a todos, pessoal. Bom retorno. Cara, é inacreditável, cara.
Não dá pra botar tudo na conta da arbitragem. Sim, é toda a rodada o Grêmio prejudicado. E não, eu não quero a profissionalização da arbitragem. Por mim, eles passam fome. Todos os árbitros. Todos. Pô, cara, é sempre... O VAR, eu não sei, tinha que quebrar tudo aquilo ali, cara. Ah, não, desculpa. Tem que quebrar tudo. Tudo.